Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui, meninas. Estou aqui reunida com 3 amigas muito especiais, que têm algo em comum comigo, assim, né, profundo, que é o Kumon, o nosso trabalho único. Hoje eu estou aqui reunida com as minhas amigas e vamos estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho mais sobre o Kumon, sobre esse método incrível que transformou as nossas vidas e tem transformado a cada dia mais a vida de muitos alunos e as nossas. E queremos também contar para vocês algumas histórias e também falar de um tema muito especial, que é o tema do autismo, né? É algo que a gente esse mês ouve muito falar e a gente vai estar também comentando e falando, trocando um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema. E eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Bianca Xavier, eu sou orientadora do Kumon há 12 anos, sou educadora há 15 anos e já tenho a minha unidade lá em Piratininga funcionando há 4, né? Então, estou muito feliz lá. E convido vocês para conhecerem a minha unidade, quem ainda não foi, e os meus alunos incríveis. E a gente está lá fazendo esse trabalho com uma equipe também maravilhosa. Quero agradecer também a minha equipe por estar assim comigo nesse momento tão importante que eu estou atravessando, né? E queria dividir isso aqui também com vocês. E agora eu vou deixar as minhas amigas falarem, apresentar para vocês as minhas amigas, né? Que é a Mariana, a Simone e a Jennifer. E a gente começa pela Mariana para a apresentação. Olá, muito bom estar aqui com vocês, todas amigas, né? Amigas de missão, né? De desenvolver ao máximo as crianças, né? Então, quando a gente tem uma missão juntas, né? Então, isso move, é um motivador muito grande, né? Eu sou Mariana, tenho 8 anos de Kumon, né? Completei esse mês agora de abril 8 anos de Kumon. O Kumon foi uma paixão, assim, familiar mesmo, né? Meu marido foi o primeiro a ir numa reunião de franquia e quando ele saiu de lá, ele falou assim, olha, eu nem sei se a gente vai abrir, mas nossos filhos vão fazer. Os filhos que não existiam na época ainda. E aí, se a gente pensa, né, que é o amor de um pai que move, né, e assim nasceu o Kumon, assim nasceu o meu Kumon, né, então a gente tá lá no Rodo Shopping, aqui em São Gonçalo, né, então quem quiser, sintam-se convidados todos para conhecer o Kumon São Gonçalo, que fica no Rodo Shopping, ali no coração de São Gonçalo. Olá, boa tarde, eu sou Simone Quagliani, orientadora do Kumon Jardim Caraí. Trabalho com educação desde os 16 anos, sou apaixonada pelo que eu faço, outra coisa não quero ser. Adoro os meus alunos, estou muito feliz e honrada por estar aqui com essas 3 amigas. E o nosso bate-papo vai ser muito interessante, a gente vai falar muita coisa bacana para as famílias e principalmente para as mamães, né, dos alunos autistas. Então aguardem, vai ser muito bom. Sou a Jennifer, sou orientadora do Kumon Alcântara. Assumi a unidade depois que a Bia foi para Piratininga e tem sido uma experiência incrível ver os alunos desenvolvendo, crescendo, aprendendo e usando esse método para conquistar tantas coisas na vida. E hoje estar aqui, ter a oportunidade de estar com essas amigas para conversar um pouquinho sobre a diferença que esse método pode fazer na vida dos nossos alunos, tanto dos nossos alunos atípicos também, é algo muito especial e acho que vai ser um momento incrível pra gente. Ai, que bom, gente. Então, vamos lá. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre as nossas experiências, né, no método Kumon. Hoje a gente tem, a mais novinha é a Jennifer, mas não é tão novinha assim, né, porque já tem 10 anos de Kumon. Então, a gente vai contar um pouquinho como é que foi a experiência da gente, tá, ao se deparar com esse método incrível, que é o Kumon, e também como o Kumon ajudou, no caso nosso, né, como mães, que nós somos mães, a desenvolver os nossos filhos, né, até a gente conseguir chegar lá no ponto nos nossos alunos atípicos, tá? Vamos começar a contar um pouquinho da nossa história, como que a gente... E aí, assim, até pra gente também trocar isso, né? Mariana, como é que foi o seu encontro com o Kumon, assim, o que mais te impressionou no método, o que fez você realmente se apaixonar, que eu sei que você também é apaixonada pelo Kumon. Com certeza. Então, assim, o que fez você se apaixonar pelo método, fez acreditar tanto, né, e iniciar?
Então, né, eu antes de abrir o Kumon, eu trabalhava em escolas, né? Eu sou professora de português de formação, né? Então, eu dava muitas aulas, né? E na sala de aula, a gente tem um embate de ter que sempre falar para a média. Então, a gente tem alunos muito bons, a gente tem alunos que seguem um padrão ali da média e tem alunos que ficam abaixo. O que acaba sendo desmotivador pra gente, porque quem é muito bom, a gente quer puxar mais, só que não dá, a gente tem que falar pra média. E quem tá lá embaixo também fica meio perdido e a gente quer também resgatar. E o Kumon é individualizado. Eu acho que essa palavra que mais me encanta e mais me impressiona e é a precursora de muitas mudanças no aluno. A gente pensar de maneira individualizada para cada um, né? Então, cada um a gente pensa de uma maneira específica. E a gente vê como pode avançar, evoluir, transformar a vida daquele aluno de modo individualizado. Então, o método é o mesmo, né? Os bloquinhos, eles são iguais. Os alunos vão fazer o mesmo bloco, só que de maneiras diferentes, de ordens diferentes. O progresso vai ser diferente. Então, individualizado para mim foi a chave. Ai, que legal, que legal. E para você, Simone, assim, eu sei que você também conheceu o Kumon através das suas filhinhas, né? E aí, como é que foi essa experiência para elas, assim, para a sua família? O que o Kumon representou naquele momento para a sua família? O Kumon, para mim, na verdade, eu sou pedagoga, né? A minha unidade já tem 6 anos, esqueci de falar no primeiro momento. Eu fui apresentada ao Kumon na faculdade de pedagogia, por uma professora que estava ministrando aula e apresentando várias metodologias. A partir dali, eu já me encantei, assim como o marido da Mariana, eu pensei, esse método, se eu tiver um dia filho, eu vou buscar para as minhas filhas. E não foi diferente. Anos depois, já casada com filhos de uma gestação gemelar, né, que eu tenho, as minhas caçulas são gêmeas, eu estava muito preocupada com a minha filha mais velha, porque ela iria perder, assim, acho que 80% da minha atenção. E eu não queria delegar para TV, para tela, né? Então, eu busquei para atividades físicas e atividades educativas, né? Eu queria potencializar o capital intelectual dela, porque ela era muito boa. Ela se alfabetizou praticamente sozinha, né? E com a ajuda do Kumon e da Mariana. Então, eu procurei a Mariana. Foi minha aluna. Foi. E aí, eu procurei a Mariana e falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu sou educadora, eu acredito na educação, acredito no método Kumon. Eu já conheço o método há muitos anos. Sei que ele vai ajudar a minha filha e vai potencializar. E foi a Laura, na verdade, que me fascinou ainda mais pelo método. E ela, em pouco tempo, em 3 meses, já estava pedindo para fazer outra disciplina. Eu coloquei a Laura primeiro no português. 3 meses depois, ela pediu para fazer matemática. Meses depois, ela pediu para fazer o inglês. E por aí foi. E aí, chegou num determinado momento que eu falei pra Mariana, eu quero fazer Kumon também. Porque a Laura tá, assim, maravilhosa, só recebe elogios. Eu vejo várias mães nos grupos se descabelando para as crianças estudarem para as provas. E minha filha extremamente autoconfiante, organizada, plena estuda sozinha, muito independente. E eu quero isso pra minha vida também. E Mariana falou, olha, Simone, você é uma das únicas mães que entendem o kumonês. Por que você não abre uma unidade pra você? E aí foi aonde eu mandei um e-mail despretensiosa pra franquia, né? E no dia seguinte já entraram em contato comigo. E a partir daí estou eu aqui. Ah, que legal. Então, toda mãe e pai, né? E familiar, avó, avô, que me procuram, eu conto essa história porque toda criança é capaz de aprender, mesmo aquelas que têm mais dificuldades ou aquelas que, como eu, busquei para potencializar ainda mais, para o desenvolvimento. Preocupada com o tempo sobrando, né, da rotina de uma criança. Então, todas as crianças e adultos, todas as pessoas são capazes de aprender. E o método propicia isso porque ele é muito flexível e ele é muito abrangente também, como a Mari falou. Perfeito, tá bom? Perfeito. E agora eu vou perguntar para você, Jenny, o que mais, assim, te fascina no Kumon? E o que te motivou a aceitar, né, o desafio de assumir a unidade de Alcântara,
pegar, assim, já tantos alunos que a gente já tinha, né? Um grupo grande de alunos. O que te motivou a dar continuidade, a desistir do seu sonho lá de ser ela queria ser... Editora. Oi? Eu queria trabalhar em editora. Ela queria ser editora, né? Trabalhar em uma editora. Então, assim, ela tinha esse sonho, né? Eu quero trabalhar na editora e tal. O que fez você abrir mão desse sonho nesse momento e mergulhar de cabeça no Kumon? Porque você é maravilhosa, então conta. Eu comecei minha experiência no Kumon sendo auxiliar. Então, foi meu primeiro emprego, ainda na época da faculdade. E tudo que eu ouvia na faculdade, o que eu via no Kumon era diferente. Então, eu via na faculdade que eu tinha que pensar no grupo de alunos, eu tinha que pensar em como conseguir atingir o máximo de alunos dentro de uma mesma turma com o mesmo conteúdo, enquanto no Kumon a gente conseguia, mesmo tendo uma sala cheia de alunos, pensar na individualidade de cada um. Então, eu acho que assim como a Mari, a questão do Kumon trabalhar individualmente cada aluno, potencial e desenvolver isso em cada um dos alunos é o que mais me chamava. E aí, durante esse processo, ainda na faculdade, nos estágios, eu entendi que eu não seria outra coisa senão professora. Eu precisava responder esse chamado, realmente estar no meio da educação era algo que me fascinava, pelo qual eu tinha me apaixonado. E quando surgiu a oportunidade de me tornar uma orientadora do Kumon, as coisas pareceram fazer sentido. Um método que desenvolve os alunos de uma forma extraordinária, alunos que me fascinavam, pelos quais eu era apaixonada. Eu tive a oportunidade de ser aluna do Kumon enquanto aluna de inglês, então eu vi o método funcionando na minha própria vida, a rotina sendo posta em prática. E aquilo tudo fazia muito sentido. E hoje, mais ainda, ver os alunos crescendo, evoluindo, é o que me motiva, eu acredito que motive cada uma de vocês a estar ali na unidade dia a dia, trabalhando, pensando, buscando formas de atuar com cada um dentro da sua necessidade e individualidade. Ai, gente, é incrível. Então, assim, agora a gente vai se interromper aqui, tá, gente? A gente vai falando e, assim, a gente tem que... eu acho que aqui a gente pode contar também, né, para quem vai estar ouvindo a gente, as experiências que a gente tem com os nossos alunos, né? Aquilo que hoje a gente vive dentro das nossas unidades, que a gente recebe as famílias, né? Todas as famílias, ao chegarem no Kumon, passam pelas orientadoras, passam por essa aula experimental, passam por essa entrevista inicial conosco, fazem as avaliações. E aí, assim, hoje a gente percebe a necessidade dos pais, né, em ter esse acompanhamento individual para os seus filhos. A gente percebe que é algo que eles vêm buscando, porque eles vêm com essa dor, né? Eu quero desenvolver mais o meu filho, eu quero resolver essa questão na matemática. O meu filho tem pânico da matemática. O outro, meu filho não gosta de ler. O outro, meu filho não conseguiu ser alfabetizado. Não, eu quero desenvolver mais para ele aprender a fazer uma pré-alfabetização, né? Hoje a gente tem recebido um número grande de alunos pré-escolares que precisam ser que querem ser alfabetizados, né? Antes mesmo da escola. Então, a gente recebe muitas queixas, são várias demandas, né? E uma delas que a gente tem recebido também bastante são alunos atípicos e principalmente alunos autistas. Hoje a gente tem um percentual aí, vocês sabem mais do que eu, né? Que vocês vão falar aí, de alunos atípicos e a gente tem visto, assim, o quanto o Kumon tem ajudado essa galerinha, né? O quanto o Kumon tem sido importante para muitas famílias. E a gente vai estar dividindo isso aqui também, compartilhando isso também uma com as outras, né? Do que a gente tem feito de diferente e como a gente tem acolhido essas famílias, como a gente tem recebido e o que está acontecendo, rolando lá nos bastidores da nossa unidade, né? É um mês que a gente tem... o pessoal está falando muito sobre autismo, mas eu acho que o básico ainda precisa ser dito, né, gente? Eu acho que a gente ainda precisa de muita aceitação, de muito respeito, de muita empatia por essas crianças, por esses adultos,
porque a gente acha que tem só criança autista. Não, tem adolescente, tem adulto que ainda precisa ser, né? Eu acho que é entendido, precisa ser compreendido, e diagnosticado, porque o diagnóstico, a gente estava conversando antes sobre esse assunto e é uma coisa que pulsa dentro do meu coração, que realmente não é uma sentença, né? É uma frase muito importante, não é uma sentença. O diagnóstico é só um despertar para que esse pai, essa mãe ou essa pessoa busque melhorar, busque avançar, busque crescer, né? Busque se entender, né? E entender o outro. E aí, assim, eu vou puxar aqui a Mariana para o papo, porque eu sei que a Mariana é uma mãe de aluno atípico e ela vai começar a compartilhar um pouquinho de como foi a aceitação dela, como foi que ela identificou isso no filho dela, eu acho que até como uma forma de instruir mesmo, né, a todos que vão estar ouvindo. E como que é essa aceitação, Mari? Como é que foi para você entender? E o Benjamin é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, ele é muito fofo. Então, assim, conta um pouquinho a história do Benjamin aí pra gente. Então, né, eu sou mãe do Benjamin, que é autista. O nascimento do Benjamin já foi um pouco conturbado, né? Ele nasceu prematuro. E aí, quando a criança nasce prematura, ela tem uma série de... a prematuridade traz uma série de exames a mais, de consultas médicas a mais, do que uma puericultura de um bebê que nasce a termo, né? Então, ele fazia muitos exames, muito acompanhamento, e ele precisou fazer fisioterapia desde bem novinho. Então, com 2 meses, ele já fazia fisioterapia naquele momento por uma estimulação precoce, nada por uma coisa que já existia, a gente já percebia, né? Então, era uma forma de a gente estimulá-lo ainda mais. E claro, como mãe de Kumon, né, a gente fazia estimulação também em casa, né? Então, assim, tem uns vídeos aí dele fazendo flashcard bem bebezinho, né? Ele já conseguiu sentar, ele começou a fazer os flashcards ali das letrinhas. O que foi muito bom pra ele, porque quando ele demorou a falar, né? Esse foi o primeiro passo pra gente buscar uma ajuda, foi a falta da fala dele, né? Então, ele fazia com gestos. Então, por exemplo, pipoca, ele via a palavra pipoca, ele... Então, ele aprendeu a meio que se comunicar sem precisar da voz, sem precisar falar, né? Então, esse foi o despertar da gente pra gente buscar ajuda, né? E você falou muito do diagnóstico, né? Que não é visto como sentença, né? Eu também falo muito isso, né? O diagnóstico, ele vai ser um farol, ele vai iluminar o caminho. Se antes a gente não sabia o que estava acontecendo no desenvolvimento daquela criança, por que estava diferente, o diagnóstico vai acender uma lanterna. Poxa, é por ali. O seu caminho agora é esse. Então, a gente vai encontrar o caminho, vai encontrar essa solução, né? Vai encontrar essa resposta. E eu sou muito prática, né? Então, assim, tá bom, sei o diagnóstico, agora vamos fazer, o que a gente precisa buscar, né? E a gente demorou um pouquinho a fechar o diagnóstico, né? Então, eu acho que o mês do autismo é importante a gente falar da conscientização, né? Trazer a consciência das pessoas, o que é e como é, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que acomete, a gente percebe muito nas crianças, né? Isso vai se estender à vida adulta, mas é claro que vamos buscar tratamentos, acompanhamentos, né? Em cada um vai se apresentar de uma diferente maneira, né? Por ele ser um espectro, né? Então, tem pessoas que vão ter problemas com sono, com a rotina do sono, vão dormir pouco. Tem pessoas que vão ter problemas alimentares. Tem outros que vão ter mais comportamental. Então, assim, ele vai se apresentar de maneiras diferentes em cada indivíduo, né? E eles... Hoje a gente classifica como níveis de suporte, né? Então, a gente tem o nível de suporte 1, 2, 3. E é importante a gente pensar no nível de suporte. Às vezes a gente acha que porque é mais difícil, mais grave. O nível de suporte não indica isso, né? Eu gosto também de usar a analogia da escada, né? Por exemplo, se me pedirem para trocar uma lâmpada, eu vou precisar de um suporte maior, né? Eu vou precisar de uma escada com vários degraus, né? De 5 degraus. Se alguém for mais alto, vai precisar de um suporte menor, de uma escada com 1 degrau, e ele vai conseguir. Então, o suporte é isso. Qual é o nível de suporte que ele precisa para fazer uma atividade? Qual é o nível de suporte que eu tenho que dar? E aí é muito bom, importante também, né? Quando as mães buscam a gente perguntar o nível de suporte pra gente entender como é que a gente vai adequar a criança ao Kumon, né? Então, eu busquei... Então, foi mais ou menos com 3 anos... E o nível dele de suporte? Hoje é nível 2 de suporte, né? Ele tem muitas dificuldades ainda na comunicação. Apesar de ter um vocabulário bem amplo, bem vasto, ele ainda precisa de um suporte para se comunicar melhor, né? Então, assim, para estruturar frases, né? Então, o autismo, ele traz prejuízos
a palavra prejuízo é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, mas ele olha no olho, mas tem um prejuízo. Ele se comunica, mas aparece um prejuízo. Então aquela criança que vai fugir o olhar, que vai falar de uma maneira diferente, que nem todo mundo vai compreender, que vai levar tudo ao pé da letra, literal, ou que não vai saber estruturar uma frase, né? Então a parte da pragmática afeta muito, né, o indivíduo autista. Então ele apresenta isso ainda, né? Então ele se enquadra no nível 2 de suporte. E aí a gente começou a buscar, né, tratamentos, né, e o Kumon entra, né, às vezes como um tratamento também. A gente tem outros alunos que trazem esse relato, né, porque o Kumon, ele traz muitas coisas que o aluno autista gosta, né, a rotina, o hábito, o todo dia, o reforço, fazer sempre, né. Sim. Então isso vai somando bastante, repetição, né? A repetição, né. Então a gente começou a buscar ajuda lá com os 2 anos e meio, porque ele falava monossilábico, poucas palavras. E aí só fechou o diagnóstico mesmo quando ele tinha 4 anos. Mas nesse meio tempo a gente buscou tratamento, a gente continuou fazendo, a gente ia pra terapia, a gente fazia psicólogo, fono, integração sensorial, né? Porque tudo isso vai fazendo parte da gente entender o funcionamento da cabeça daquela criança, de como que ela pensa, de como que ela reage, pra gente poder seguir esse caminho. E tem também aquela diferença da questão do toque, né? A questão essa questão emocional da criança é diferente. Sim, dentro do espectro, você tem aqueles que gostam de ser abraçados, por exemplo, que gostam de toque. Também já tem aqueles que não gostam, né? Vai ter aqueles que vão falar muito, aqueles que não vão falar nada, que né? querem ficar quietinhos, né? Então, entender isso. Como é que funciona isso na nossa unidade, Simone? Porque, assim, a Mariana estava falando do filho dela, né? A gente... você tem outros também, né, Mariana? Sim, sim. E lá na unidade que fazem parte, né? E tem o espectro autista. Então, assim, no caso dos seus alunos, hoje, o que você percebe, assim... que o Kumon favorece, né? Onde o Kumon ajuda e aonde você acha que você tem que ter, assim, que os pais, né, precisam ter mais habilidade, assim, com... A aceitação da família e a transparência dessa família na comunicação quando procura a unidade. Isso é o ponto fundamental, porque quando a família ela já traz com transparência, já conversa com a gente com tranquilidade, né? Já nos dá muita segurança para a gente fazer um trabalho mais eficaz. E é o que a gente busca fazer. A gente tenta enquadrar o aluno num horário mais tranquilo. A gente identifica um perfil de atendimento, né, com auxiliar, que vai talvez funcionar melhor com aquela criança. Vai dar norte para a nossa orientação, né? Sabendo do que a Mari falou em termos... né, da escadinha, né, do degrau, a gente vai traçando metas, porque no Kumon tudo é através de metas, né? A gente tem a meta de a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, nesse primeiro momento, a gente foca muito na meta de postura de estudos, de adequação, de rotina. Da própria adaptação, né? Da própria adaptação, exatamente. E a partir daí, a gente vai dando os feedbacks contínuos aos familiares. A troca com a família, ela é muitíssimo importante. Eu sempre me coloco à disposição para conversar com os outros atendimentos que essa criança faz. Eu acho que isso enriquece muito, né? Mas o acolhimento da família e o entendimento em relação à metodologia faz toda a diferença na evolução desses alunos. Eu acho que o caminho é esse, né? O Kumon é um método extremamente flexível. E a gente tem ali um leque de ferramentas para adaptar aquela criança. Então, tem criança que a gente já sabe que não vai conseguir ficar o tempo de rotina de aula de 45 minutos. Sim. Então, isso eu também tenho que ser transparente com a família. Assim como também você vai adequar as tarefas de casa, né? Exatamente. Para esse aluno. É uma tarefa, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, a família tem que ser transparente comigo e eu tenho que ser transparente com a família, né? Então, assim, eu já tive casos da família perguntar, poxa, por que meu filho ficou hoje 25 minutos? Olha, ele ficou 25 minutos, mas ele cumpriu todas as tarefas. Ele fez a tarefa do dia que estava prevista, fez correção, fez tabuleiro, conseguimos a tabuada de uma maneira lúdica através de um jogo. Então, foi o tempo dele de hoje. Assim
Bem como houveram outros dias que ele ficou mais tempo, ficou 1h10, porque chegou um pouquinho mais agitado. A gente precisou dar um tempo para ele, para se regular, para ele se regular, para ele poder sentar, escolher o que ele queria ser atendido, né? E a partir dali a gente conseguiu atingir o hiperfoco e desenvolver a atividade prevista para aquele dia. Então, isso tudo é comum, né? Essa flexibilidade. Às vezes, o que a gente pensou, eu até costumo dizer o seguinte, para minha equipe, esses alunos, a gente não consegue nem fazer um planejamento de longo prazo, porque a gente precisa recebê-lo, ver o que eles fizeram de casa, porque o Kumon, para quem não sabe, é um método caseiro, né? Funciona através do estudo diário, né? Principalmente assim, de 15, 20 minutinhos diariamente, né? Um dia tem 1.440 minutos, eu falo isso direto para os meus alunos. 1.440 minutos, e o Kumon a gente só precisa de 10 aqui. Isso tudo? Isso tudo. Isso tudo. E o bom que Simone falou, uma coisa que falou tudo que é Kumon para todos os alunos. Exato. Então, assim, feedback, meta, todo mundo tem, né? Sim, todos os alunos. Atípicos e neurotípicos, né? Aí. E como ele vai se adequar a cada realidade. Assim como nós, Mariana, que somos mães, o meu obstáculo como mãe é enorme. A diferença é que o meu percurso é um pouquinho diferente do seu, né? Eu não tenho filho menino, mas vou dar o exemplo do gol. A comemoração de um gol, para muitas mães, é diferente da comemoração do seu gol. Sim, né? sim. Porque você vai vibrar quando seu filho sentar e se concentrar para fazer esse é o gol do seu filho, né? É a diferença também de uma plateia, um aplauso para uma criança fazendo um balé, uma apresentação de balé para outra mãe de menina, o aplauso é diferenciado, é se comunicar, é pedir uma água, né? É concluir uma tarefa. Então, são emoções diferentes. Sim. Assim são os nossos alunos também. São planejamentos individualizados e são vitórias, conquistas diferentes, né? Para um aluno meu, eu posso colocar como objetivo do dia concluir a tarefa em 20 minutos. Para o outro, vai ser sentar. Fazer uma tarefa sentado. Isso é comum. Sim. Tá? Espero que eu tenha isso é maravilhoso. Muito, muito encantador. Bom. E Geninha vai compartilhar com a gente agora. Eu queria que você compartilhasse. A gente não ensaiou nada, né, gente? Então, pra todo mundo saber o que vem agora. A gente tá batendo um papo. Então, assim, a gente não combinou. Mas eu queria que você falasse, assim, de alguém ou compartilhasse alguma experiência de um aluno que... tenha marcado, né? Não necessariamente seja um atípico, tá? Mas, assim, alguém que tenha marcado e que você veja, assim, um progresso, uma evolução muito grande, que a mãe, assim... comemora cada evolução, cada passo, né? Então, como ela estava falando do gol, eu me veio isso na cabeça, que realmente cada um comemora de uma forma, né? E para cada um de nós existe uma dor, né? E existe uma alegria também, uma vitória. Então, eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Eu automaticamente pensei em um aluno atípico, porque tá dentro do nosso assunto, papo, não tem, né? Como não pensar. Eu tenho um aluninho que chegou pra mim no ano passado. Ele tem em torno de seus 9 aninhos. E aí, a mãe chegou pra mim falando que ele tava com muita dificuldade na escola em matemática, porque ele não conseguia acompanhar a turma. E ela queria saber se o Kumon funcionava pra ele. E a minha resposta foi, olha, o Kumon é um método individualizado que, se feito corretamente, vai demonstrar resultados com os alunos. Os resultados esperados, sim. Em quanto tempo? Não sabemos. Vai ser um processo. Topa. De médio a longo prazo, isso, né? Topa que é tentar o que a gente geralmente processo. Vamos correr atrás disso? Vamos. E aí ele começou trabalhando sequência numérica para poder reconhecer os números mais altos, porque ele tinha essa dificuldade. Quando mudava a casinha ali, então ia do 90, 98, 99, chegar no 100. Como que chegava nesse 100? Como que mudava isso? Então a gente trabalhou isso para ele ter essa percepção com um tabuleiro, ele vendo um númerozinho depois do outro, ou fazendo só aquela sominha para ele perceber como que chegava nesse processo. E aí, ao longo desse ano, ele foi trabalhando, foi
foi fazendo as somas, passo a passo, como é pensado no Kumon. Então, um número de cada vez, uma vitória de cada vez. E aí, cada vez que ele mudava de número, ele tá no mais 4. A gente ia pra mãe e falava, aula que vem ele vai entrar no mais 5. Aula que vem ele vai entrar no mais 6. Tô vendo que ele tá bem, vou jogar um mais 7 pra casa pra ver como é que ele vai fazer. E ele foi respondendo muito bem a isso. No ritmo dele, respeitando a individualidade dele. E agora, no início desse ano, a gente teve a oportunidade de entrar com ele na subtração. E aí eu até lembro que uma das meninas veio falar comigo, Jenny, ele tá terminando a soma, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai entrar nessa subtração? Eu falei, mais um desafio pra ele vencer. Mais um desafio pra gente colocar pra ele e ajudar ele a passar por isso. E aí agora ele tá fazendo a subtração lindamente, a gente tá intercalando subtração e soma pra ele não esquecer de uma operação e da outra. E a gente consegue ver o brilhantismo do método sendo aplicado ali. Porque ele é um aluno que não tava conseguindo acompanhar a escola, ele tava com dificuldade. E hoje, dentro do próprio ritmo dele, dentro da própria necessidade que ele apresenta, ele tá se superando dia a dia. E é essa a importância, né, da rotina, de todo dia ele tá ali, ter o tempinho dele do Kumon, sentar, fazer. Então, as metas que a gente vai colocando pra ele, a gente vai vendo ele ultrapassar, são coisas, assim, que merecem ser comemoradas. Isso aí. E isso, assim, é algo que na minha unidade a gente faz muito, né? A gente comemora tudo. Então, assim, a gente comemora, a gente tem grupo de cada aluno no WhatsApp e a gente vai comemorando ali com os pais. Mudou de estágio, né? Vocês também costumam fazer isso, né? Então, assim, a gente comemora, a gente tem essa comunicação com a família, né? Então, a gente vai compartilhando cada avanço, dizendo que realmente o que a criança precisa, né? Como a criança precisa fazer em casa, como o aluno precisa fazer em casa, né? E o método Kumon traz essa oportunidade de todos desenvolverem, cada um no seu tempo. E a gente sabe que, como ela falou, não tem como fazer uma programação, né, como a dos outros alunos. É uma orientação particular, como qualquer outro aluno nosso. Exato. Individual, é particular pra gente, né? E como com cada um deles a gente aprende. Às vezes a gente acha que o aluno não vai bem numa determinada tarefa e ele se supera. E às vezes a gente acha que ele vai super bem e ele agarra. Então, assim, a gente tá ali para apoiar, para ajudar, para caminhar junto. E o Kumon é encantador por isso. Eu te entendo como professora quando você fala isso, porque eu tinha essa ânsia também dentro de sala de aula. De, eu quero trabalhar individualmente com o meu aluno, eu quero que ele avance mais. A gente quer fazer mais, né, por eles. E às vezes você não pode, né? E o Kumon, ele te oferece essa oportunidade. Ele oferece essa oportunidade pra gente, que eu acho que isso é o mais legal. Eu costumo dizer para as famílias que o Kumon não tem um currículo a ser seguido, né? Sim. Quem dita as regras são os próprios alunos e a gente vai só conduzindo da melhor maneira possível. Sim, a gente tem um programa, a gente tem algo que a gente, né, para nortear o nosso conteúdo trabalho, todo o nosso conteúdo que o nosso querido professor Turo Kumon, nosso anjo, né, elaborou pra gente, e foi algo pensado com muito carinho, com muito cuidado. A gente tem uma equipe pedagógica que trabalha nisso, nessa atualização desse material, né, não é o mesmo material exatamente lá de 80 anos atrás, né? Mas assim, a gente sabe que tem todo esse carinho, esse olhar dessa equipe pedagógica para desenvolver esse material, mas que a gente aplica de uma maneira única para cada aluno, né? Seja ele adulto, adolescente, criança, então os pré-escolares que são maravilhosos. Então, assim, a gente sabe que é um método que tem toda essa flexibilidade e que nos ajuda e que com certeza ajuda também essas famílias de alunos atípicos, né? E dos alunos também do espectro autista. Então, assim, a gente sabe que existem algumas necessidades, né? Por exemplo, no caso dos autistas, eles precisam das terapias, não é só o Kumon, né? Como você falou, vocês corriam por fora, vocês procuravam várias alternativas, né? Vários tratamentos para ele desenvolver toda essa parte motora dele e tal. Então, a gente sabe que não é só essa parte do Kumon, né? De desenvolver matemática, português, a linguagem, não. Existem outras necessidades. É uma equipe, no caso, multidisciplinar, né? Eu falo assim, é uma equipe que tem que trabalhar um psicólogo, um psicopedagogo, tudo isso envolvido, porque eu já recebi mães na minha unidade achando que eu ia tratar o filho dela, e não é essa a proposta do Kumon, né? Não é essa a proposta do Kumon, a gente vai desenvolvê-lo de uma maneira pessoal,
Eu até tenho um caso para compartilhar sobre isso, né? Um aluno ele entrou no Kumon com 11 anos. E ele não sabia ler e fazia poucas coisas com a matemática, né? E aí o pai falou assim que esperou até aquele momento porque antes ele não tinha as condições básicas necessárias para estar lá. Então é muito importante também a gente perceber isso, né? Se a criança já passou por várias etapas, ele já está pronto para ir para o Kumon, né? E aí para ele faltava a questão de comportamento, ele, né, de tolerar uma ordem, de entender uma ordem, né, de entender o começo, meio e fim, né? Então, o Kumon é para todos, né? Então a gente acredita muito nisso, que o Kumon ele vai potencializar cada um de modo individual, né? É para todos, né? E a gente entender os tempos da criança, né? Sim, os momentos de o que a criança está fazendo, né? Como é que tá a vida, a rotina dessa criança, né? Sim, sim. E tem a frase do professor Toro Kumon que tá ali, né? Crianças excelentes não surgem naturalmente, são desenvolvidas, né? Então Fala mais devagar, Mariana. Vamos lá. Devagar, essa frase linda. Crianças excelentes não surgem naturalmente, são desenvolvidas. A gente tem muito... Ainda se tem muito aquele estigma de que o Kumon seria só um reforço. E é muito longe disso, né? Ele pode, sim, trabalhar reforçando conteúdos que ficaram passados e que a criança foi passando sem saber, sem assimilar por completo, né? Então, aquela criança que se arrastou com 7, com 8, depois com 6, né? O português e a matemática são matérias acumulativas, né? Então, eu preciso de um conhecimento prévio para avançar. Preciso de um conhecimento prévio para avançar, né? Então, a gente associava um Kumon só um reforço. E hoje a gente vê que tem alunos que são brilhantes, que são já muito bons, que a escola não dá conta dessa potencialidade toda, e eles vêm para o Kumon e deslancham mais ainda, né? Então, trabalha até a humildade dos alunos e dos pais de achar assim, nossa, mas ele já é tão bom na escola, aqui no Kumon está sendo um desafio para ele. Que bom! Porque é desafio que vai formar o caráter, que vai formar o desenvolvimento dessa criança, que vai dar mais segurança para ela e vai vontade de estudar, né? Então, o Kumon é para todo mundo, né? Para quem acha que já é bom e para quem quer ser melhor ainda. E complementando, Mari, tem situações também ao contrário. Eu já recebi alunos que a escola não conseguiu dar conta mesmo, porque o aluno não conseguiu se alfabetizar. E aí a família já trouxe para a unidade adolescente e falou assim, eu só queria que ele tivesse dignidade de conseguir ler um ônibus, de entrar no mercado e conseguir fazer uma compra para o dia que eu não estiver aqui. E esse aluno já está comigo há quase 4 anos, estágio D de matemática, divisão, tá? Com aqueles números desafiador, altíssimos. estágio D. E estágio E1 de português. Nossa, alfabetizado e não é um. Alfabetizado. Que é o conteúdo referente a 4º, né? 5º ano. E assim, eu sempre tive muito cuidado com a questão da terminalidade. Então, a cada período, né, semestre, eu faço um planejamento, aquele planejamento do boletim, e falo, será que eu vou conseguir chegar até aqui? E eu me surpreendo todas as vezes. Mas isso transformador, né? É o cuidado que a Jenny falou. Eu avanço, mas eu também não deixo de fazer o trabalho com a soma básica, com a subtração, com a multiplicação e com a divisão básica, e avanço o tempo inteiro. Então, são estratégias de estudo que aquele nosso escaninho riquíssimo nos proporciona. E você mudou a vida de uma família. Sim, tirou um peso de uma mãe, do que ela ia fazer, o que ele iria fazer se ela não estivesse aqui, né? Então, assim, você deu essa permissão pra ela, né? O Kumon, né? O Kumon. Sim, eu tô vendo até os corações subindo. Aqui. Porque é a metodologia que proporciona isso, né? Isso é fantástico. E é muito legal a gente pensar que a gente pode pegar um aluno com dificuldade, vê-lo se superando cada vez mais, e também pegar aquele aluno que tem potencial muito grande e vê-lo atingindo coisas que antes ninguém tinha pensado pra ele. Eu tenho Eles gostam de rotina, né? Adoro. Eu tenho uma aluninha e ela é neurotípica, mas ela começou com a gente, ela tinha 3 aninhos. E aí, ela agora tá no 1º ano da escola. A mãe, semana passada, pra mim, Jenny, minha filha gabaritou todas as provas da escola. Foi a única aluna que chegou lá e acertou tudo, de toda, matemática, português, porque ela tá muito segura. Não é simplesmente dentro das disciplinas que ela estuda no Kumon. Coloca um post do Kumon no grupo dessa escola, menina. Compartilha porque é coisa boa, né? Colegas. Poxa. Mas não é simplesmente dentro das disciplinas escolares. Isso trabalhou a autoestima dela, a segurança dela enquanto aluna. Sim. E como pilar, né? A gente trabalha muito com os 2 pilares, né? O português e a matemática, né? Então, um aluno que tem um português muito bem desenvolvido, ele vai conseguir acessar
acessar os conteúdos de geografia, de ciências, de história. Ele vai entender aquilo e vai colocar em prática. Aquele aluno que tem matemática muito bem desenvolvida, ele vai acessar tanto os conteúdos de matemática, como geometria, física, química, todos que envolvem cálculos, né? Então, a gente trabalha essas duas bases realmente para tirar o peso do reforço. A gente não tá dando uma dicasinha, a gente não tá dando um reforçozinho, a gente tá dando condições para que eles consigam fazer por si só. Tá trabalhando a independência do aluno, a autonomia. Eu costumo dizer que reforço é igual a bombeiro, né? Isso, emergência. Vai apagar os incêndios. Vai ter válido, casos, né, sim, gente? Claro, é válido. vai ter casos que vão ser pro reforço. Meu filho tem que fazer uma prova de recuperação. Sim. Vai pro reforço. Lógico, vai fazer aquele conteúdo do colégio. Só que ele não vai resolver o problema, não vai na raiz do problema. Exato. Né? Porque a raiz do problema, a maioria das vezes, está na base. Na base. A base que tá fraca, aquela base que você tem que fortalecer, porque eu digo para eles que a casinha você não consegue botar segundo, terceiro andar, né? Se tiver uma base fraca. E é uma palavra que eu falo muito com os pais, que eles vêm assim, meu filho tem dificuldade na matemática. Calma aí, dificuldade é uma palavra muito forte. Às vezes ele tem uma defasagem, ele está abaixo do nível que seria esperado. Mas tudo que é difícil para ele acaba dizendo que é uma dificuldade. Porque né? É um pouco mais difícil. Às vezes é muita questão emocional. Eu já tive casos de alunos matriculados comigo há 2 meses e tirarem de 5, 4 para 8, 9. Não fiz nada ainda. O Kumon ainda não ajudou muito, não. Porque o Kumon não é só conteúdo. Mas é porque ele percebeu que ele é capaz de aprender. Exatamente. O Kumon não é só conteúdo. Deu postura de estudo, deu agilidade, né? Autoestima. Confiança, autoestima. Muitos pais chegam e falam assim... A maioria começa em estágios iniciais, né? E começa com só continha. Mas meu filho vai fazer só continha? Só mais um? Mas pai, são 200 contas em 8 minutos. Olha quantas redes neurais foram processadas nessa hora. Para fazer 200 contas em 8 minutos. Então, a gente está aumentando a capacidade. Muito. Para fazer uma vocês divisão, já experimentaram testar com os pais na unidade? Gente... Eu já fiz uma reunião de pais assim, que eu peguei um bloquinho e dei para cada família, eles se assustaram. É isso que ele faz? Mas eu peguei assim, seu filho tá no J, então dei um bloquinho do J. Nossa. Seu filho tá no 3A, entrou agora, então... Aí tem aquele pai que se matricula, né? Tem pai que passa vergonha, né? Passa. Nem quer, se recusa. Não vou fazer isso, não. Tem pai que passa vergonha. Não, mas assim, o mais importante é eles terem essa experiência. Eu achei essa experiência brilhante quando eu fiz com os pais. Porque, nossa, tinha pai que não sabia tabuada. Outra coisa... Eu falei, gente, como é que vocês vão exigir isso das crianças? Outra coisa, Bianca, recentemente eu estava estudando para fazer a efetivação da franquia. E eu percebi que para eu ter um hiperfoco é um ritual que eu preciso fazer. Eu não sei vocês, mas primeiro que a minha casa tem que estar silenciosa, minhas filhas precisam estar dormindo, inclusive o marido. Tem que ter uma caneca. A orientadora revelando os segredos mais profundos. Mas aí eu me coloquei no lugar do aluno. Sim, é importante. Principalmente das minhas filhas. Porque às vezes as minhas filhas estão assistindo uma TV no colo do pai e eu falo, meninas, hora do Kumon, que inconveniência minha. Sim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Isso mudou totalmente o meu olhar dentro da minha casa e para com os meus alunos, principalmente com as famílias. Quando eu faço as reuniões de pais, eu falo, olha, muito cuidado com a abordagem para o seu filho estudar, porque o Kumon não é um problema familiar, o Kumon é a solução. Sim. Então você tem que ter uma abordagem... Horário, né? Você tem que ter uma abordagem positiva. E conto o meu exemplo. Eu falei, recentemente eu estava estudando mais uma vez, né? Para me evoluir aqui na unidade ainda mais. E aí eu percebi que eu preciso ter, para eu atingir o hiperfoco e render, eu preciso ter um meu espaço muito organizado e eu preciso estar disposta para aquilo. E o aluno é uma pessoinha, não é muito diferente de mim. É verdade. Então precisa, né, ter esse momento de organização no lar, rotina, horário, disciplina, ambiente silencioso, tem que estar alimentado. Eu falo que a feliz. família faz Kumon, né? Ninguém faz Kumon sozinho. É um compromisso, né? É a família. Familiar. E como todo mundo tem que estar consciente disso, né? Eu falo muito pra minha equipe que, gente, se vocês querem cobrar dos alunos que eles tenham 15, 20 minutos pra poder sentar, fazer o Kumon do dia, tenta você por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 fazer meses. um hábito,
né? Criar esse hábito, criar essa rotina. Pra que você possa ser exemplo pra aquele aluno e você ter a coerência de, olha, eu tô te cobrando isso, mas é algo que eu faço. Então, os auxiliares, eu sou auxiliar de matemática, por que eu preciso pensar em inglês? Sou auxiliar de português, por que eu preciso pensar na matemática? Não. Todos nós podemos evoluir, todos nós podemos melhorar, né? A frase do professor Toru Kumon, que todo mundo sabe. O assim está bom não existe. Sempre há água pra melhorar. Peraí, gente, a gente tem que falar isso devagar, para as pessoas gravarem essas frases. Vamos falar juntas, então. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e já. O assim está bom não existe. Sempre tem algo pra melhorar. Eu fiz quase mímica, tá? Eu acho legal você tocar nesse assunto e a gente lembrar dos pré-escolares, né? A Bianca falou muito desses pré-escolares, né? Que é um ponto-chave na sua unidade, né? Que tem muitos pré-escolares, né? Que eles, pré-escolares são aqueles antes da alfabetização, né? Antes do primeiro ano, né? E como essa turminha pega o hábito mais forte e fideliza aquele hábito. E aí eu vou lembrar da filha da Simone, que ela fazia pequenininha, né? E uma vez ela foi pra uma viagem pra Disney e ela levou os bloquinhos. E ela trouxe, ela deu conta de fazer. Porque assim, na cabeça dela era como escovar o dente. Pô, como eu vou cogitar não fazer? Sim. É um hábito. É natural. É natural. Então, quanto menor o aluno entrar no Kumon, mais solidificado esse hábito vai ficar na vida do aluno. Hoje eu Conta falo aquele esse seu aluno. exemplo também. Aquele dos meus aluno alunos. que falou que a mãe falou que tinha que... Ai, gente. Conta. Nas férias do ano passado, a gente foi fechar a unidade, né? Na época de festas, Ano Novo, Natal. E aí, a mãe foi buscar o material e falou assim pra mim, Jenny, depois se ele perguntar pra você, eu vou te falar o que eu falei pra ele. Eu falei pra ele que a tia que fica com ele tá doente, por isso que ele não podia vir aqui. Porque pra ele não faz sentido não vir pro Kumon. Olha Como assim? só, até nas férias ele queria ir pro Kumon, gente. Coisa É porque boa. não questiona isso, né? O estudar não vira um peso, né? É um hábito, é uma coisa boa, é uma coisa que vai fazer todo dia. É o alimentar do cérebro, né? Isso eu falo muito para os meus alunos. A gente não precisa comer a comidinha para crescer, para ter energia. A mesma coisa é o comum para o seu desenvolvimento intelectual, né? Então, você precisa diariamente colocar o alimento na sua cabeça, com coisas boas, com exemplos bons, com boas leituras, né? Com bons exemplos. O que é a nossa sala? Eu tenho aluno de 80 anos. Sim, também. Muito fofo. Então, o aluno que entra naquele ambiente, primeiro que a nossa sala é um ambiente incrível. Silencioso, de concentração. Acolhedor, né? Eu costumo dizer que é uma sala mágica. Eu entro com o pé direito. Eu vou até fazer um vídeo com uma varinha. É bem assim, é uma sala mágica. Fazendo Porque mágica. é gostoso de entrar ali e ver tantas cabecinhas ali pensando com essa carinha aqui. É muito legal isso, né? E nós somos produtos Não do é uma meio. carinha triste, né, Cira? Uma carinha Não reflexiva, triste. pensando. É uma carinha reflexiva. Eu pensante. defendo a carinha. Eu também defendo a carinha, né? Eu sou, assim, muito... Gente, eu queria ficar aqui com vocês até amanhã, sei lá, falando toda a vida. Ó, Mas a gente não tem pode que deixar de falar terminar. do Connect. É verdade. Vamos beber água por causa disso pra lembrar, né? O Kumon Connect é o mesmo método, só que numa ferramenta diferente, que é no tablet, né? Então, o aluno usa o tablet e usa uma caneta capacitiva, ou seja, a coordenação motora, o traçado, tudo isso continua normalmente, né? O bloco, inclusive, tem o mesmo tamanho, porque os tablets têm o mesmo tamanho de um bloquinho, né? Sim, A5, né? Então, como a Connect possibilita muito isso, que não tem como fazer a rotina de 2 vezes na unidade, precisa fazer algum dia remoto, né? E o Kumon Connect dá todo esse suporte. Então, conheçam também o Kumon Connect. O Connect é maravilhoso, gente. Fora Inclusive, a dá pra evolução. fazer o teste diagnóstico até de casa com o Até de aluno. casa, quero saber, vamos lá, como é que eu Dá até estou. pra fazer o teste diagnóstico de casa com o aluno. Olha a ideia aí, ó. já Tem gente que lançando trabalha, aqui por exemplo, embarcado, né? Que tem que ir pra plataforma, mas precisa do inglês, Sim. porque quem trabalha com offshore precisa muito do inglês, né? Então, consegue fazer esse tempo que está lá, vem na unidade, faz aqui com a gente presencial. É verdade. Então, assim, Vocês têm aluno online? Eu tenho alunos online fazendo no Kumon Connect. Eu tenho aluno fora do país estudando... Mas pelo Connect, né? Pelo Connect, Então, o pelo Connect Connect. favorece isso, né? Muito. Você E também assim, tem? como mãe, é um grande facilitador a questão de você acompanhar a evolução do seu filho na palma da mão. Eu porque acho fica ali o isso- boletim, né? O tempo que o aluno faz, tá tudo registrado, fica um anota. exercício histórico principalmente o descarte assim do material, que muitas vezes eu com 3 crianças fazendo as 3 disciplinas não tinha mais onde guardar folhinha do Kumon. E ali Caixas e caixas e caixas. E aí eu sempre falei assim, eu não consigo jogar fora o esforço das minhas O filhas. Toru Kumon tem ainda, né? Tem um museu no Japão. Então, e aí no Connect, isso fica ali.
fica o histórico. Então, quando você quiser, assim, quando eu quero buscar um conteúdo lá do estágio anterior, eu volto e falo, olha aqui, filha, você esqueceu, mas você já fez. Então, você sabe fazer. Então, esse resgate do material, do histórico, o gráfico de evolução é fantástico. Nem se falando das correções que são, assim, imediatas. O aluno todo dia tem contato com a correção, o que favorece muito o avanço, o avanço dele, porque ele já esquentou, já mandou aquele, né, calor pro cérebro e no bloco seguinte ele já não vai errar. Então, é, assim, fantástico. Verdade. Tô quase matriculando na sua unidade. Aprendi muita coisa aqui hoje. Meninas, olha, foi muito bom o nosso bate-papo. A gente vai fazer outros, se Deus quiser, né? Deus vai nos proporcionar esse momento novamente, né? Com certeza. Mais momentos como esse. E, assim, a gente está mostrando aí a nossa página do Instagram, né? O nosso Instagram, Kumon Alcântara, Kumon São Gonçalo Centro, Kumon Jardim Caraí, Kumon Piratininga. Então, sigam a gente. Eu acredito que tenha enriquecido, né, quem vai estar ouvindo a gente, as orientadoras, as nossas amigas, os nossos pais, né, e também aqueles que ainda não conhecem o nosso método maravilhoso. Então, assim, vocês já viram o quanto nós somos apaixonadas, o como nós acreditamos naquilo que a gente vive, né, que realmente é o nosso dia a dia, que é o método Kumon, esse método incrível que tem transformado vidas, transformado crianças, adultos, adolescentes e transformou a nossa vida. E é isso, gente. Foi maravilhoso essa tarde. Foi maravilhosa essa tarde. Muito obrigada. Muito bom. E a gente vai repetir isso aí. Tá bom. Tá bom? Joia. Esperem aí a segunda parte.